Do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos irmãos e irmãs, por essa oração tão bonita, tão providencial, não é? Todos aqui muito bonitos, bonitas, tudo muito bem preparado, esse cenário bonito. Quero mais uma vez... pode segurar para mim, filho, por gentileza. E eu quero um pouquinho mais de retorno da minha voz aqui também, por gentileza. Olha só, quero mais uma vez me alegrar com o Tiago Marcon, com a equipe maravilhosa aqui do Revolução Jesus. Que lindo, viu, meus irmãos? Claro, eu não sou tão mais velho assim, mas padre é pai, né? A gente tem esse sentimento paterno e é um santo orgulho, né? Eu vou usar essa palavra, de perceber o trabalho lindo que eles fazem. Como eu disse, muitos aqui não são tão mais novos que eu, mas eu tenho assim esse olhar de irmão mais velho, de pai, que sacerdote é pai para os jovens aqui do Revolução Jesus, e é aquela vibração, sabe, no coração, aquela alegria de perceber o que eles estão fazendo, vibrando com fontes, né, com o trabalho interno que eles fazem na Canção Nova, de evangelização dos jovens aqui dentro, abastecimento, oração, ver o amor e a adoração, ver os jovens da Canção Nova despontando, para mim é uma alegria muito grande, né? Eu não sou ancião em anos, mas como padre eu partilho desse sentimento de alegria mesmo, de orgulho de ver, né, esse movimento bonito pegando forma cada vez mais. E veja bem, olha só, hoje a missão que me foi dada foi uma missão muito séria, muito bonita, formativa, e eu sei que os nossos jovens aqui do Revolução Jesus são muito atentos, ouvem com atenção, e eu quero convidar você que nos acompanha a ouvir com atenção também. É claro, esse encontro é um encontro voltado para os jovens, então, em muitos momentos o padre vai usar metáforas, expressões que são próprias aos jovens, mas você que é mais velho, você é idoso, você em outras faixas etárias da vida, não se sinta excluído. Não, o padre vai falar da palavra de Deus. E com certeza, nesse anúncio você vai se encontrar também. Nesse anúncio da palavra, você vai se ver, você vai se perceber. Deus vai falar com você também. Então, sinta-se bem-vindo, bem-vinda, mas claro, sabendo que é um encontro para os jovens, né? Então, o padre tem como obrigação trazer uma palavra que seja mais específica para eles, mas todos e cada um de nós somos convidados. Eu falava com o Tiago, eu acho que está dando um pouquinho... começo de microfonia, o padre pediu para aumentar o retorno, acho que foi um pouquinho demais. Eu falava com o Tiago que eu tomei a liberdade, filhos amados, filhas queridas, você aqui, você em casa, de escolher uma outra passagem que me foi proposta, aliás, eu tive a liberdade, rezando e colhendo de Deus, de escolher uma outra passagem. Eu já vou dizer para que você já a encontre. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 24 ao 27. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Por quê? Quando eu conversava com o Tiago conversava comigo, me foi pedido para falar um pouco sobre a ascese espiritual, né? E essa passagem é uma passagem que foi usada ao longo da tradição cristã, da história da igreja, quando os místicos, quando os mestres em espiritualidade iam falar sobre a ascese, não é? Então, tendo conhecimento desse patrimônio lindo que nós temos na tradição da igreja, de estudo, de discussão, de fundamentação sobre o que é a ascese, eu achei por bem trazer essa palavra. Então, veja bem, é uma metáfora, aquilo que nós chamamos no estudo da Bíblia de metáfora bélica. São Paulo, muito inteligente, ele sabia do poder das metáforas para se comunicar, o poder das histórias. A Bíblia é um livro metafórico, né? Se você for ver, mais de 64% dos evangelhos são histórias, metáforas que Jesus contava, alegorias. E São Paulo usou essa metáfora. Vamos ler juntos. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro, mas não às tontas.
Eu luto, mas não como quem golpeia o ar. Outras traduções dizem, não como quem dá murros no ar, né? Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Eu tinha falado metáfora bélica, me desculpa, eu me confundi, é uma metáfora atlética, né? Falando do atletismo, falando da vida de um atleta. Então olha só o que São Paulo está dizendo. Que forte essa metáfora, essa expressão. Todos correm no estádio, mas só um ganha um prêmio. Você já viu uma corrida, claro, sabe que é assim que funciona. E olha, todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Esses dias eu estava vendo, quem acompanha futebol americano, por exemplo, você lembra quando o time de Massachusetts, na Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos, né, foi campeão várias vezes. Tem aquele grande jogador que jogava lá no time, que é o esposo da Gisele Bündchen, né, o Tom Brady. E ele é um fenômeno, um cara mais velho que jogava muito, né? Eu me recordo que eu vi uma entrevista dele. O repórter perguntou: como que é, Tom Brady, a sua dieta, né? Porque você corre pra caramba. Ele era mais velho que os outros atletas. E futebol americano é um esporte que exige muito contato físico, muita briga, né? Muita pancada na cabeça. Deus me defenda, é um esporte para gladiadores quase. E ele disse que a dieta dele, gente, ele passava dias comendo só abacate. Só abacate. Veja bem, claro que o abacate a gente sabe que tem muitos nutrientes, tem uma gordura boa. Aí eu fiquei pensando, eu não lembro se eram 3 filhos, 4 filhos, não sei. Ele e a Gisele tem alguns filhos ali, né? 2, não me recordo. Imagina, o cara é pai, o cara viaja muito, né? Porque você sabe que um atleta, nesse nível de rendimento, ele tem que viajar muito. Ganhava um ótimo salário. Gente, ele podia comer o que ele quisesse. Um homem ganhando tanto que ele ganha, né? Ele podia ligar assim lá para a ilha de Malta, no Mediterrâneo, e falar assim: olha, eu quero amanhã à noite ou amanhã na hora do almoço aqui o macarrão de Malta com tempero mediterrâneo. Ele tinha dinheiro para pagar, os caras mandavam para ele lá de Malta, se fosse o caso. Ou ia o chefe lá do Mediterrâneo na casa dele fazer uma comida mediterrânea. Ou ia um chefe chinês, se ele quisesse comprar. O chefe ia da China, ele pagava a passagem, pagava, o cara cozinhava na casa dele uma comida chinesa. Mas mesmo tendo tudo isso, estou falando do ponto de vista do apetite, né? Sensitivo, aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de apetite do tato, né? Ele poderia muita coisa, mas do ponto de vista do apetite, ele tinha que se restringir tanto, uma dieta de abacate. Esse cara é um fenômeno. Quem tem o mínimo de noção de futebol americano sabe o que o padre está falando. Mas olha a disciplina que ele se impunha. Como está dizendo aqui, versículo 25. Todo atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles assim procedem, continua São Paulo, para conseguirem uma coroa corruptível. Ou seja, eles se impõem essa disciplina, essa restrição, essa dieta só à base de abacate. Pelo amor de Deus, eu gosto de abacate, mas nossa, se eu ficar 15 dias comendo abacate, eu acho que eu ficaria verde em primeiro lugar, né? Não, acho que não. Ele não ficou verde, né? Pelo contrário, a aparência é sempre muito boa. Mas veja bem, eles fazem isso, disse São Paulo, para conquistar uma coroa corruptível. Ou seja, para conquistar o dinheiro, para conquistar ali o título, né? O futebol americano é um dos esportes, se não o mais bem remunerado do mundo, se eu não me engano, um dos mais. Mas São Paulo continua. E isso aqui é importante para você, jovem Revolução Jesus, para mim, para todos e cada um de nós. Quanto a nós buscamos uma coroa incorruptível. Nós buscamos o céu, nós buscamos a santidade, nós buscamos amar como Deus ama, nós buscamos fazer a revolução Jesus. Em primeiro lugar, dentro de nós, nos nossos conceitos, valores, mentalidade, e depois fora de nós, né? Contagiando o mundo, contagiando as estruturas do nosso tempo. Mas olha o que São Paulo está dizendo: se o atleta se impõe a todo esse tipo de restrição, para ganhar dinheiro, para ganhar título, para ganhar reconhecimento nesse mundo, quanto a nós, filhos e filhas de São Paulo, nós buscamos uma coroa incorruptível. Incorruptível. Sabe? Então, quais não seriam dignas, como não será digno disciplina, sacrifício, para conquistar essa coroa que é incorruptível, que é o céu, que é a eternidade. Ele continua: por isso eu corro. Está falando dos atletas, mas não as tontas, não como quem corre, assim, um bobo alegre, né? Aquela pessoa que está sempre correndo, mas sem uma direção. Por isso eu luto, mas não como quem dá socos no ar. Não, eu tenho uma meta, eu quero o céu, eu quero me elevar,
Eu quero conquistar o que Deus preparou para mim. Eu quero ser santo. Eu quero viver a revolução Jesus dentro de mim e depois, sucessivamente, fora, nas estruturas onde eu estou. Trato, versículo 27, duramente o meu corpo. Olha só, que atleta, gente, de alto rendimento não trata duramente o seu corpo? Não existe. É tanto que os atletas, a gente tem exemplos no futebol brasileiro, não vou citar o nome, mas um jogador famoso da Copa do Mundo, que jogou no Corinthians depois, né? Jogava muito bem, que machucou o joelho, não estou falando o nome. Você viu que parou de jogar, o músculo que mais cresceu foi o pânceps, né? Engorda. Por quê? Porque sai daquele ritmo, né, de se tratar com firmeza, de subjugar o corpo a uma disciplina, aí o cara engorda, né? E olha só, trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo me perca, eu mesmo perca a salvação, eu mesmo seja reprovado. Olha que forte, que duro isso aqui, filho, filha. Porque eu e você, mesmo nós aqui pregando no Revolução Jesus, nós corremos o risco de anunciar a mensagem belamente, eu como sacerdote, meus irmãos cantando, os outros que estão aqui, os que trabalham nos bastidores, mas a gente corre o risco de ser reprovado. Por isso que a gente precisa dessa disciplina. E aí entra a ascese. Eu vou falar de ascese e ascética. São duas coisas. A palavra ascese é muito cara à tradição cristã. Sobretudo com a vida monástica, a tradição cenobítica, né? Os monges do deserto, e assim sucessivamente. A palavra ascese vem do grego askesis, que significa originalmente no grego esforço. É um esforço, é isso que São Paulo está falando aqui. Por isso que essa palavra é o fundamento da ascese na tradição cristã, um dos principais fundamentos. É o esforço que São Paulo faz, que o santo faz, que a pessoa faz para superar a si mesma. É o esforço, asceses, é o esforço, é o sacrifício, é a mortificação que eu faço. Originalmente queria dizer isso, na tradição cristã, depois que esse termo foi adaptado, é o esforço, a mortificação que eu faço, o esforço que eu faço para matar o homem velho, a mulher velha, e para dar vida ao homem novo, a mulher nova. É o esforço consciente que eu tenho, filho, filha, para verdadeiramente matar esse homem, essa mulher dentro de mim egoísta, glutão, guloso, vaidoso, sensual, impuro, egoísta, que vive as coisas não do jeito de Deus, mas segundo a própria razão, segundo o mundanismo, segundo a tibieza, o comodismo. E da palavra asceses nasceu a palavra atleta. É uma palavra que... Por isso que o São Paulo está usando essa metáfora. Ele escreveu isso aqui em grego na época, né? Então, ascese é esse esforço. Ascese é essa luta que eu tenho para elevar a minha natureza. Porque veja bem, filho, filha, nós temos, não precisa ser expert, nem doutor em teologia para perceber isso. Nós temos uma natureza em desordem. Nós temos uma natureza em desordem. Nós trazemos em nós, como dizia Santo Agostinho, as consequências do pecado original. Nós trazemos em nós as nossas más tendências, as feridas da nossa história, as coisas que a gente herdou, as más tendências e más inclinações. Ora para o orgulho, depende do temperamento, da educação, da bagagem que você recebeu, né? Ora para a vaidade, ora para a impureza. Nós temos uma natureza em desordem. A consequência do pecado original. E não precisa fazer um estudo aprofundado para você perceber isso. Como São Paulo disse na carta aos Romanos, às vezes eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. E filho, filha, eu como padre, quantas vezes eu ouço isso no confessionário? Padre, eu não queria ter feito aquilo. Padre, eu sei que é errado fazer tal coisa. Padre, a minha consciência me alertou, não faça isso. Padre, eu prometi para mim mesmo que eu seria puro, que eu viveria castidade, que eu não trairia, que eu não faria tal coisa, mas a hora que eu vi, padre, eu já fiz. Nós temos uma natureza em desordem, gente. Nós temos algo que nos puxa para baixo, sabe? Isso é facilmente constatável e por isso que a gente precisa da ascese, porque a ascese vai ser justamente esse esforço para rolar a pedra para cima. Eu gosto muito dessa metáfora de Aristóteles, que Santo Tomás de Aquino usou depois na Suma Teológica. Santo Tomás dizia que viver uma vida virtuosa é todo dia você rolar a pedra para cima. Você já viu pedra rolando de baixo para cima do monte? Ao contrário, né?
A pedra está lá em cima, é muito mais fácil ela cair lá de cima, rolando, 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 e passar em cima de ti, passar de você, passar em cima da sua casa, sabe? Mas a vida virtuosa, a ascese, é cada dia você rolar a pedra para cima. Certeza, padre, mas não tem lógica rolar a pedra para cima. Mas é a isso que eu e você somos chamados. A rolar, filho amado, filha querida, a pedra para cima todos os dias. Isso é ascese. Porque, veja bem, são dois conceitos diferentes. Isso é ascese, e a ascese vai nos levar à ascética. Outra palavra cara à tradição cristã. Ascese é o esforço que você faz para vencer a você mesmo, para se mortificar, para superar suas más tendências. E depois de feito esse esforço, você chega à ascética. O que é a ascética? É essa intimidade com Deus, que é fruto desse esforço, essa comunhão com Deus, que é fruto desse esforço, essa amizade com Deus, que nasce justamente da luta para vencer os pecados mortais e também para vencer os pecados veniais, viu? Tem muita gente que vive na tibieza e não decola na vida espiritual, porque luta contra os pecados mortais, maravilha, que bom, continue assim, mas que aceita os pecados veniais, é assim mesmo, pá, todo mundo faz. Deus te chama à perfeição. Não é uma perfeição desumana, eu vou ser um robô. Não. Perfeição humana. Mas é uma perfeição do purificar os desejos. Eu vou falar das 3 fases da vida interior depois, mas dessa purificação dos sentidos, para pensar como Jesus, para sentir como Jesus, para agir como Jesus, sabe? Então, nós somos chamados à ascese. É um trabalho, gente, árduo, que a gente tem que empreender para matar o homem velho e dar vida ao homem novo. E dentro da ascese cabe a mortificação, cabe o sacrifício, cabe o jejum. E eu vou falar como fazer a ascese no dia a dia, porque pode parecer uma coisa muito complexa, muito papo de padre, mas não é não. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Porque, gente, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, tem um ser humano, uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só quer fazer a própria vontade, que é comilão, que é sensual, que é impuro, que é cheio de ferida e complexo, né? Já percebeu como, sobretudo nós jovens não, eu já saí da faixa etária, né? Estou com 38, mas vocês jovens, como a gente vê, com todo respeito, o padre diz, respeito de sacerdote, de pai, quanto jovem feridento, quanto jovem cheio de complexo, a pessoa é cheia de talento, é linda, mas, ai, padre, eu sou triste porque eu queria ter mais 10 centímetros, porque eu queria ter menos 10 centímetros, porque eu queria ter o corpo assim, porque eu queria ter o corpo assado, porque eu queria ter o cabelo assim. Filho, filha, você é lindo, é uma bênção do jeito que Deus te fez. Esses complexos, você vai dando força à voz desses complexos, dessas feridas, isso vai limitando a tua visão, isso faz você olhar só para você, isso faz você se colocar no centro, colocar a sua dor no centro e tira Jesus do trono, está errado, isso não é ascese. Ascese é olhar menos para si, eu vou falar disso, e olhar mais para Deus. E veja bem, uma parte essencial da ascese, e aqui eu quero ser firme com você, jovem querido, Revolução Jesus, e você também, idoso, Revolução Jesus, adulto, Revolução Jesus, mas em especial você jovem. Uma parte essencial da ascese é a disciplina. Disciplina. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa com um grupo de lendo uma pesquisa melhor, né? Porque fazendo, quem pensa que eu estava conduzindo a pesquisa. Lendo uma pesquisa de um grupo de neurocientistas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que eles provaram cientificamente o benefício da disciplina e da rotina para o cérebro humano. Disciplina. Não existe santidade sem disciplina. Não existe acesso sem disciplina. Eles provavam os benefícios, por exemplo, de você dormir todo dia no mesmo horário e acordar todo dia no mesmo horário. Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Almoçar todo dia no mesmo horário. Sabe? O cérebro da gente, ele precisa do mínimo de rotina. Mas tem tanto jovem que acha que disciplina é coisa de velho. Um dia um jovem me falou, ai, pá, negócio de acordar cedo, dormir cedo é coisa de velho. Aí fica assistindo série até 4 da manhã, depois tem insônia, não sabe por quê, né? E vem pedir para mim, para eu rezar, para curar a tua insônia. Ah, banana para você. Se disciplina, meu amigo, deixa de ser banana. Deixa de ser dominado pela indisciplina. Ai, dormir mais cedo, padre, acordar mais cedo é coisa de velho. Ai, eu já ouvi, estou falando jovem, tá? Não estou acusando quem é mais velho, não. Estou repetindo o que eu ouvi, o que eu ouço. Ai, comer toda hora, eu sou jovem, eu como qualquer hora, eu durmo qualquer hora. Aí tudo bem, aí depois fica dominado pela ansiedade, pela insônia, todo atrapalhado, aí fica agitado, aí depois da insônia recorrente gera depressão.
Fica esses jovens doentes emocionalmente. Gente, eu tenho visto uma multidão de jovens doentes do ponto de vista emocional e psicológico. Jovens com depressão, jovens com tendência ao suicídio, jovens viciados. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas nunca consegue dizer não ao vício, à droga, à bebida, ao sexo desregrado. Você é livre uma ova. Se você fosse livre, você teria liberdade para dizer não a esses condicionamentos que te roubam a tua liberdade. Você acha que você é livre, mas você está sendo dominado. Então, é preciso, a juventude precisa ter disciplina. Precisa ter disciplina, sim. Porque você pode falar, não, padre, aconteceu essa insônia. Aí se empanturra de remédio por causa da insônia. Mas não entendeu que o problema está na base. É uma rotina errada. É uma alimentação errada. São prioridades erradas. Talvez se você dormisse mais cedo, isso faz parte da SESI. Dormir mais cedo, acordar mais cedo. Aí dorme 4 da manhã assistindo série. No outro dia acorda 11 da manhã. Aí não tem ânimo para rezar. Acorda mal-humorado. Briga com a mãe, briga com a esposa, briga com todo mundo. Sabe? Disciplina não mata ninguém. Olha o que São Paulo está falando. É a Bíblia. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Versículo 26. Por isso eu corro. Versículo 27. Eu trato duramente o meu corpo. Eu o subjugo a uma disciplina. Para não acontecer que eu me perca. Não existe ascese sem disciplina. Não é coisa de velho ter rotina, não, tá? Claro, não é que você vai ficar engessado numa rotina, não é isso. Tem que ter liberdade, tem que de vez em quando quebrar a rotina, um final de semana, dormir mais tarde, mas o mínimo de disciplina você tem que ter, porque quem não tem disciplina não reza. Quantas pessoas que me dizem, padre, eu não tenho tempo para rezar. Primeira pergunta que eu faço, você não tem tempo para rezar? Quantas horas e minutos você fica por dia no seu celular? A maioria das pessoas que não tem tempo para rezar fica no mínimo de 2 a 3 horas no celular por dia. No mínimo. Se for adolescente e jovem, então, pode se levar nessas férias, nessa pandemia, de 4 a 6 horas. Isso é estatística. Não tem tempo para rezar, mas para ficar zapeando, para ficar vendo coisa que não tem nada a ver, para ficar assistindo série. E às vezes é umas séries, me perdoe, sensualizadas, que não acrescentam nada, que imprimem uma mentalidade que tudo é normal, que o errado é certo, que o certo é errado, que tudo pode. Uma mentalidade contrária a Deus. Uma mentalidade contrária ao Evangelho. Não para por 10 minutos, por meia hora para ler a Bíblia, para fazer um estudo bíblico, mas está consumindo 4 horas de série por dia, 3 horas, 2 que seja, que está mudando. Você acha que não, mas está alterando o seu jeito de pensar. Gente, nós somos influenciáveis. Bota isso na sua cabeça, mas tem gente que se acha tão acima da cocada preta, né? Que se acha tão bom, tão santo, tão equilibrado. Não, padre, eu assisto o que for que não mexe comigo. Banana para você, deixa de ser. Isso é engano, é EPP, engano próprio profundo. Tem até no DSM, né, no catálogo de diagnóstico, né, da Associação Americana de Psiquiatria. Engano próprio profundo, você está se enganando. Nós somos influenciáveis. Essa série te influencia sim. Essa música te influencia sim. É só você olhar, há 20 anos atrás, há 15, há 10, tem coisas que ninguém achava bonito, ninguém achava normal, que hoje são celebradas, perversões, por exemplo, do ponto de vista afetivo, sexual, que hoje são celebradas como as coisas mais lindas, mais bonitas e mais dignas. É uma revolução cultural. Isso foi sendo batido nas séries, batido nas músicas, batido nas novelas, até entrar e todo mundo achar que é lindo, é normal, é bonito e aplaudir. Então, é preciso de disciplina. Não tem ascese sem disciplina. Jovem, estou falando com você, é com você mesmo. Pode fechar aqui para mim, na câmera 3 aqui. Eu quero falar com um jovem que está em casa. Eu não sei se essa é a 3 ou é a 2, enfim. Você é a 2, né? O editor lá vai saber qual que é. Você, jovem que está em casa, você precisa de disciplina, filho. O padre diz com muito respeito para você. Não estou te julgando, te acusando. Você precisa de disciplina para comer, para dormir, sabe? Você sabia, você que sofre de ansiedade, eu vi uma pesquisa há pouco tempo que a alimentação errada, na base de muito fast food, muito carboidrato, é um dos principais responsáveis pela descarga de adrenalina na suprarrenal, né? Essa descarga de ansiedade. Às vezes você está ansioso porque você não tem disciplina no comer. Você come na hora errada, você come coisas erradas, você dorme na hora errada. Temos que romper esse preconceito de achar que é coisa de velho. Não é coisa de velho, é coisa de gente inteligente. Gente sábia come direito, come coisa saudável. Gente sábia dorme direito, dorme na hora certa, acorda mais cedo. Gente sábia separa o tempo para rezar. Porque se você for deixar a vida te levar, você nunca vai rezar. Se você for deixar a vida te levar, você nunca vai fazer estudo bíblico. Se você for deixar a vida te levar,
Você nunca vai ser alguém forte. São Paulo disse, eu trato duramente o meu corpo, eu subjugo a uma disciplina. Como o Tom Brady no abacate, né? Você precisa se submeter à disciplina do dia a dia. Porque o nosso cérebro, mais uma vez eu disse, ele gosta de rotina. Isso é bom, não é ruim. Sabe, prosseguindo sobre a ascese. Veja bem, uma das coisas que os autores espirituais nos ensinam, que a ascese é, de uma maneira sintética, resumindo o conceito, é você saber sair do centro e colocar Deus no centro da sua vida, em tudo aquilo que você é e faz. Porque, filho, filha, se você observar, você vai ver que existe um erro de foco. A gente sempre se coloca como a medida de todas as coisas. Por exemplo, quando você fala, fulano não presta, quem que está sendo a medida? Você. Por quê? Será que Deus está falando, né? Você já parou para pensar, será que Deus está falando daquela pessoa a mesma coisa que você está falando ou pensando? Porque a ascese é pensar como Deus, é colocar Deus no centro. Por exemplo, se você quer viver uma ascese nos seus relacionamentos, sabe aquela pessoa que você tem como inimigo, inimiga, que você não gosta dela e ela não gosta de você? Você a vê como inimigo. Mas como Deus a vê? Como Deus o vê? A ascese é o ver como Deus a vê, o vê. Ou seja, a ascese é você entender que aqueles que para você são inimigos, para Deus são filhos. O teu inimigo é filho de Deus. Assim como Deus te ama, Deus ama o teu inimigo. Inimigo entre aspas, né? Assim como Deus gosta de você, ama você, Ele ama aquele teu irmão mais difícil, que tem um temperamento difícil, que te desafia, que não entende você, que é grosso com você. Então a ascese é colocar Deus no centro. Eu julgo a partir de Deus. Eu meço as realidades a partir de Deus. Eu compreendo o mundo a partir de Deus. É Ele a peneira, o termômetro, a lente para enxergar. Não sou eu. Mas a gente já vai julgando. O julgamento, gente, é um pecado sério. Por quê? Porque é um pecado de idolatria. O julgamento, quando você julga e fala mal de alguém, você está dizendo para Deus, sai do trono, sai agora, quem vai sentar aqui sou eu, e eu, na minha altíssima sabedoria, impecabilidade, santidade, vou julgar quem está certo e quem está errado. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Acho que Deus deve rir, né? Tá bom, você está podendo, né? É um pecado de idolatria, você se senta no trono. Ai, padre, eu só falei mal. É, meu amigo, é um pecado de idolatria. Santo Tomás ensinava isso na Suma Teológica. Você tira Deus do trono. Mas a ascese é você colocar Deus no centro. É sair do eixo central da própria vida. Então, na hora de você analisar o inimigo, se você vive a ascese, você não vai ver como inimigo, você vai ver como filho de Deus e um irmão. A ascese é enxergar do jeito de Deus. Por exemplo, como Deus vê inimigos? Vê como filhos. Como Deus vê a cruz? O ser humano viu a cruz como sinal de vergonha, injustiça e revolta. Deus viu a cruz como sinal de salvação, redenção, derrota sobre o diabo, vida nova e ressurreição. A ascese é ver do jeito de Deus. É dar uma resposta diferente para cada uma das situações que nos visitam. Gente, e a gente tem infinitas oportunidades de viver a ascese num dia. A ascese, como eu disse, é ver como Deus. Na ascese cabe as mortificações que eu faço para mortificar minha carne, deixar de comer uma coisa, por exemplo. Na ascese está o jejum. Na ascese estão as práticas de oração. Por exemplo, todo dia eu tenho encorajado os jovens, eu falei isso na missa da sexta, o Tiago vai lembrar, que eu tenho encorajado os jovens a ficarem todos os dias meia hora em adoração ao Santíssimo na igreja perto da sua casa. Sabe, isso é uma prática de ascese, porque não adianta só você filho, filha, pensar em Deus. Você tem que fazer algo prático, concreto. Meia hora de adoração diante do Santíssimo, diante do Sacrário na igreja, perto da sua casa, todos os dias. São práticas de ascese. Sabe? O terço diário, ou o rosário, se possível, é uma prática de ascese. E o jejum. Gente, eu tenho insistido nessa tecla, eu peguei no PHN aqui para os jovens e falei, estou falando, nós temos que deixar de ser uma geração banana. Tem muito jovem banana. Eu estou falando com você mesmo, com todo o respeito de padre e de pai, eu estou te chamando de banana. Se você não tem coragem de jejuar. Ai, eu não consigo. Mas pecar você consegue, né? Às vezes, me incluo também, tá? Não estou julgando você, filho, filha. Mas pecar a gente consegue, mas jejuar ai, é muito difícil. Gente, se você quer ser santo, não teve um santo na história da igreja que foi santo sem jejuar. Não teve um. Davi jejuou, Jesus jejuou, Pedro jejuou. E jejuar é jejuar, tá?
Eu fico doido com essa historinha. Eu jejuo os olhos, eu jejuo o refrigerante. Gente, jejuar é ficar sem comer, não tem conversa. A gente hoje em dia estamos ficando muito autocomplacente. Não é para você sofrer, mas uma vez por semana ajuda. Por quê? Porque o jejum, ele mortifica a sua carne. Ele faz você tomar as rédeas sobre o seu instinto. Ele não deixa você ser escravo das inclinações negativas, desse instinto, dessa impulsividade desordenada que existe dentro de todos e cada um de nós. São práticas de ascese. Mas, além das práticas, como eu disse, o jejum, a adoração, o texto, o estudo bíblico todos os dias, as 5 pedrinhas que nós já vivemos na Canção Nova, além das práticas, veja bem, preste atenção que isso é muito importante, a gente tem que entender que a ascese não se resume somente a uma prática, tá? Estou colocando um pouco de água Canção Nova aqui. Ela não se resume somente às práticas que você... Consegui derrubar toda a água aqui, ó. Pode até filmar essa bagunça que eu fiz aqui no chão. Também agora eu vou tomar na garrafinha, vai. Água Canção Nova mesmo. Como é que é, Cassiano? Mata a sede e lava a alma, né? Vou tomar na garrafinha água Canção Nova, viu, gente? Derrubou aqui. Vem cá, Tiago, me ajuda só a puxar um pouquinho esse ambão para frente. Vem cá. Segura aí onde o padre parou, que o padre já volta, viu? Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? Um pouquinho aqui. Só para eu não pisar com o meu sapato 46. Isso. Tá bom? O diretor já falou que tá bom, né? Então tá certo. Obrigado, Thiago. Só para eu não pisar aqui. Cair eu não vou, né? Mas a vida... que legal que isso aconteceu agora. Sabe por quê? Filma aqui o chão aqui, que eu vou falar por que é bom que isso aconteceu. Porque é sobre isso que eu vou falar. Continua filmando aqui o chão. Meu pezinho 45, 46 aqui em cima dessa água. Você sabe que a ascese, ela é composta por práticas, mas a ascese, ela também é uma resposta diferente que a gente dá às coisas que acontecem na nossa vida. E você sabe que a gente exerce a ascese lidando com as situações da vida, lidando com as situações que nos pegam despreparados e que nos pegam de improviso. Por exemplo, estou colocando um copo d'água aqui, a água cai. No meio da pregação. Graças a Deus eu já sou cara de pau, esse tipo de coisa não me preocupa, não me agita. Mas poderia, nossa, meu Deus, a água caiu. Eu poderia muito bem, num momento como esse, dizer assim, nossa, que raiva, a água caiu. Eu estava falando daquele assunto que eu queria. Ou eu posso dizer, muito bem, nossa, louvado seja Deus. Os imprevistos acontecem. Os imprevistos acontecem. E, glória a Deus, eu vou seguir e disso eu vou tirar um bem maior. Porque, veja bem, os imprevistos acontecem na vida da gente. Os imprevistos acontecem, as situações adversas. Por exemplo, você que dirige. Quem nunca passou? Quem nunca, gente? Eu dirigi em São Paulo muito tempo da minha vida. Na Marginal do Tietê. Às vezes no Janeirão, naqueles 36 graus. Que o motoqueiro olhando para mim assim, falando assim, Deus abençoe a sua mãe, né? Às vezes você dá uma fechadinha sem querer no motoqueiro, ele já fala. Deus abençoe a sua... se fosse, Deus abençoe, né? E nessas situações do dia a dia, nós somos chamados a exercer a ascese. Quando cai a água, quando, por exemplo, acontece alguma coisa imprevista. Os imprevistos nos desinstalam. As palavras das pessoas nos desinstalam. O trânsito nos desinstala. Então, a gente pode usar tudo o que nos acontece como um meio de ascese, como esse esforço para se elevar até Deus. Sabe, tem um padre belga que tem um livro de espiritualidade muito bonito, que ele diz o seguinte, por exemplo, que se você vai num lugar que a pessoa te dá uma sopa que está mal cozida, né? Acolher aquela sopa mal cozida, com um sorriso, comendo sem reclamar, às vezes é mais ascese do que você, de caso pensado, escolher comer um alimento que você não gosta ou escolher tirar um alimento que você gosta muito. É mais ascese. Por quê? Porque a vida da gente, as situações ordinárias, elas nos oferecem um prato cheio para que nós exerçamos a ascese espiritual. Sabe? A ascese espiritual. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Esse fone dessa câmera está muito alto. Vou pedir para baixar um pouquinho. Está desconcentrando um pouquinho o padre. Da câmera 2, a voz aqui dos nossos diretores, né? Veja bem,
Então, cada coisa que acontece é um meio de ascese. Cada coisa que acontece é uma oportunidade para eu exercer a ascese. É a sopa mal cozida, é a água que cai, é a resposta diferente que eu dou a partir de Deus para as situações. Gente, e uma coisa que existe na vida da gente são os imprevistos, os improvisos que acontecem. Pega a gente, e se você não vê aquilo como uma oportunidade para você exercer a ascese, você fica com raiva, você quer matar quem gerou o improviso, sabe? Você fica desconcertado. Ascese é sorrir quando você está com vontade de fechar a cara. Ascese é dizer bom dia quando você está com vontade de ficar quieto lá na sua casa. De manhã eu não gosto de conversar com ninguém. Seja uma seta. Sorria, deseje bom dia, seja simpático mesmo sem querer. São práticas de ascese. A ascese nos faz mais livres por dentro, porque menos dominados pela escravidão dos vícios, das más tendências. Sabe? Existem muitas oportunidades de ascese. Quer ver outra oportunidade de ascese que esse padre belga dizia no livro? Eu não me recordo o nome dele, é um livro que eu li há pouco tempo. Ele dizia o seguinte, que uma oportunidade singular de ascese é você saber acolher as suas próprias limitações. Porque uma coisa é pecado e defeito, outra coisa é limitação. Tem defeitos e pecados que você vai confessar e lutar para superar, mas existem limitações que vêm no pacote do que você é. Uma limitação intelectual, uma limitação física, uma limitação ali que vem uma dificuldade de se relacionar, ou você é muito introvertido e não consegue interagir, ou você é muito extrovertido e fala demais, ou você tem um temperamento excessivamente melancólico que tudo te leva na caverna interior das emoções e para te tirar de lá tem que pegar quase que uma marreta, né? Acolher quem você é. O que Deus te fez. Talvez não é o que você queria, mas é o que você é. Acolher a sua história, a sua origem, seu sobrenome, sua aparência, isso é ascese. Acolher com gratidão a Deus. Senhor, eu não entendo, eu não queria ter nascido nessa família, eu não queria ser assim, mas obrigado. Isso é espiritualidade, isso é um esforço para se elevar, sabe? E como eu disse, a verdadeira ascese, ela nos faz mais livres para amar a Deus e para amar o outro. Quem não tem esse esforço de ascese para se libertar do homem velho, não consegue amar, gente. E mais uma vez eu digo, Deus não está chamando nós, jovens Revolução Jesus, para sermos bonzinhos, não. Deus está nos chamando para ser santos. E para ser santo a gente tem que amar muito. É amar até doer, amar a Deus, amar o outro. E olha, falando da ascese, eu quero introduzir um conteúdo que eu já comecei a falar sobre ele, sobre o qual, aliás, eu comecei a falar na missa que eu presidi na quinta tarde. Eu falava sobre as 3 idades da alma. Existe um livro, na verdade é um clássico de espiritualidade, do padre Garrigou Lagrange, um francês, que se chama, são 4 volumes na verdade, se chama As 3 Idades da Alma. Eu hiper aconselho. Tem um outro livro que é um resumo desse livro, que é de um outro francês também, que é muito bom. Mas enfim, ele fala das 3 idades da alma, das 3 conversões. Né? Não sei se você já ouviu falar. Da via purgativa, da via iluminativa, da via unitiva. O padre vai explicar um pouquinho, mas não se prenda tanto aos conceitos. Né? Ele fala o seguinte, que para a gente viver a ascese, o padre Lagrange, para a gente viver essa ascese, a gente precisa desenvolver a habilidade de passar pelas idades da alma. Qual que é a primeira conversão, segundo ensina o padre Garrigou Lagrange? É aquela conversão na qual você tem o seu encontro com Jesus, você entende que você precisa abandonar o pecado, você entende que você precisa abandonar os pecados mortais, você precisa se tornar uma pessoa melhor, você precisa fazer alguns sacrifícios, como eu disse, né? Na ascese existem sacrifícios que são dignos, justos, que você precisa fazer. Você não vai ser um bom esposo sem sacrifícios, você não vai ser um bom padre, um bom cantor, um bom pregador, uma boa esposa, um bom profissional sem sacrifícios inteligentes, né? Tem sacrifícios que são inteligentes, que são necessários. Você vive essa primeira conversão e vive a alma ali, como dizia Santa Teresa d'Ávila, adentra no castelo interior, né? Você vive essa primeira conversão e encontra Deus. Só que eu dizia na missa quinta, se você não assistiu, está lá no meu canal no YouTube, a homilia de quinta, você pode assistir. Eu dizia que, infelizmente, muita gente vive essa primeira conversão e para. Não cresce na ascese. Aí vive o ananismo espiritual. A pessoa fica anã espiritualmente.
ela tem um encontro pessoal com Jesus, ela até, talvez usando uma terminologia bem própria da renovação carismática, nossa, é batizada no Espírito Santo, mas ela não progride, ela não busca formação, ela não se aprofunda na sua intimidade com Deus. Ela não vai para a segunda fase da idade da vida interior. Qual é essa segunda idade? É aquilo que o padre Lagrange chamava de purificação dos sentidos, que é a via iluminativa. É o segundo momento. O que é a purificação dos sentidos? É você entrar na paixão do Senhor. É você acolher os sofrimentos que vêm com a conversão, com a vida cristã. As humilhações, você jovem. Todo mundo faz isso, padre, e eu não faço. Estou triste. Todo mundo bebe, todo mundo se prostitui, todo mundo vai na fornicação da vida e eu não estou indo, padre. Eu estou me sentindo excluído, eu estou me sentindo não jovem. É abraçar a cruz do Senhor, né? Essa segunda conversão. É se comprometer. Só que nessa segunda conversão, dizia o padre Lagrange, essa segunda idade da alma, a gente corre o risco de viver a grande tendência, a grande tentação dessa fase, que é a tibieza, a mornidão espiritual. A frouxidão, vai se acomodando, vai voltando aos pecados do passado, vai assumindo os pecados veniais como uma coisa normal, vai não se comprometendo com Deus, com a moral, aí peca e não se confessa mais, aí vai deixando de ir à missa, aí vai deixando de viver as coisas. E o padre ensina que nessa fase, 2 grandes pecados, 2 grandes vícios, nos visitam e querem nos roubar da ascese do maior aprofundamento em Deus. E contra esses 2 vícios, a gente precisa lutar conscientemente, nos ensina o padre Lagrange. E quais são esses 2 vícios dessa segunda fase da purificação dos sentidos que nos querem justamente impedir de crescer purificando os nossos sentidos, nossos instintos, as nossas inclinações, para a gente começar a pensar como Deus? Porque veja bem, se você não purifica, já vou falar quais são esses 2 vícios, essas 2 tentações dessa fase, mas se você não purifica, filho amado, filha querida, os seus sentidos, a sua percepção, a sua mentalidade, você pode até estar na igreja, participar da igreja, mas você é um pagão com roupa de cristão, mas mentalidade de pagão. É mentalidade pagã com relação à sexualidade, vendo a mulher como objeto e não como filha de Deus, não vendo o corpo dela, o seu, como dizia a segunda leitura da missa de hoje, como um templo do Espírito Santo, mas querendo usar as pessoas. A mentalidade, a antropologia, né, a visão de ser humano não cristã, faz com que nós vivamos relações objetais, vendo a pessoa como objeto. A mulher não é filha de Deus, o templo dela, o corpo dela não é templo do Espírito Santo, ela é um pedaço de carne que eu uso e jogo. O rapaz é um pedaço de carne usado e jogado. Então, se você não purifica os sentidos, a mentalidade, você não se converte. Você pode até estar na igreja, mas você é um cristão com cabeça de pagão. Na hora de lidar com dinheiro, o pensamento é de um pagão, é só lucro, é querendo explorar os outros. Na hora de viver a sexualidade, o pensamento é de pagão. Na hora de conversar, de viver os relacionamentos, o pensamento é de pagão. Então, essa purificação dos sentidos é essencial. E os 2 vícios, como o padre dizia, que o padre Lagrange nos ensina, que são próprios desta fase, que querem nos roubar da ascese, do aprofundamento, do crescimento em Deus, são a impaciência e a impureza. 2 vícios. E como que a gente combate esses vícios da impaciência e da impureza? Porque veja bem, sem viver a castidade, a pureza, ninguém vive a ascese. E sem viver a caridade, que é o contrário da paciência, ninguém ascende, sobe em direção a Deus. E como que a gente combate isso, gente? Como que eu e você combatemos essa impaciência que vem nessa segunda fase, nessa segunda idade da alma, e essa impureza? Através da virtude cardeal da temperança. O que é a temperança, padre? O Catecismo, número 1809, diz o seguinte: a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e busca o equilíbrio no uso dos bens criados. Santo Tomás, na Suma Teológica, na segunda, em questão 141, artigo 5, diz o seguinte, que a temperança tem como matéria os prazeres da comida, da bebida, os prazeres sexuais, esses prazeres que resultam do sentido do tato,
disse ali Santo Tomás, que a temperança é a virtude que vai ajudar a gente a desenvolver a encrateia. O que é a encrateia? Do grego, o autodomínio. O autodomínio. Quanta gente não se domina, mas é dominado pelos instintos, pela impureza, pela depravação, pela bebida. Então, sem isso aqui, a gente não vence, sem desenvolver essa virtude da temperança, a gente não vence a impaciência, a gente não vence a impureza. E a gente cai na lógica desse mundo, que é hedonista, que só busca prazer. O que importa é o prazer. Eu quero ter muito prazer, quero ter o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Eu quero usar as pessoas, eu quero comer muito, eu quero só sentir. O prazer é bonito, Deus que criou. Ele tem um lugar na vida humana, mas ele não pode, filho amado, filha querida, ser o único sentido da vida. Então a temperança ajuda a gente a moderar. E olha só, a temperança, o catecismo ainda ensina que a temperança tem em vista fazer depender da razão, e não apenas dos instintos, as paixões e os apetites da sensibilidade humana. Número 2341 do catecismo. Ou seja, ele faz essa temperança, essa virtude, faz com que a gente pense com uma razão iluminada pelo Espírito Santo, pela verdade, e não decida só como um animal, né? Porque quem não tem temperança, autodomínio, vive animalizado, bestializado. Sabe? E olha só, a pessoa temperante, ela consegue viver a vida em ordem. São João Paulo II, em um discurso certa vez feito para os jovens, na Basílica Vaticana, ele disse: nenhum jovem e nenhuma pessoa em geral pode ser santa, sem autodomínio e sem temperança. Ninguém pode amar se não cresce nessas virtudes. Não é que você vai ser perfeito, no sentido de não sentir mais tentação, não sentir mais impaciência, não sentir mais impureza, sim, mas você vai lutar e pouco a pouco você vai crescendo com essa disciplina para se tornar um atleta capaz de amar, um atleta capaz de ascender, subir até Deus. E olha, uma coisa que Santo Tomás nos ensina, que eu faço questão de concluir quase a pregação falando sobre isso, que a temperança, ela é chamada também de virtude da ordem. Ela nos liberta dessa desordem interior, na qual a nossa vida está, muitas vezes como consequência das nossas feridas interiores, dos nossos pecados, das nossas más escolhas. E como virtude da ordem, ela tem 3 desdobramentos, que são outras 3 virtudes, né? Nos ensina também o Catecismo, e Santo Tomás, na Suma Teológica, falou sobre isso. Quais são os 3 elementos, né? As 3 partes potenciais, chamava Santo Tomás, da virtude da temperança, que é a virtude da ordem? Ela gera 3 filhas, que são a continência, a clemência e a modéstia. Você pode repetir isso depois de mim, os irmãos aqui também? Continência, repitam aqui por gentileza. Continência, depois do padre, clemência e modéstia. Essas são as 3 filhas da temperança. E veja bem, por que a gente precisa viver a temperança e viver essas 3 virtudes dentro da virtude da temperança? Crescendo no autodomínio através da oração, dos sacrifícios, porque isso vai nos ajudar a vencer esses 2 vícios da segunda idade da alma, que são a impaciência e a impureza. A continência, que é fruto da temperança, ela te leva a superar as más paixões, ela te leva a viver a castidade no seu estado de vida. Você casado, você vai viver a castidade vivendo o sexo só com a sua esposa, a respeitando, não a tratando como uma meretriz, tá? Porque não é porque é casado também que vai usar a mulher como se fosse uma boneca inflável, me perdoa a sinceridade. Preciso respeitar, conversar sobre a vida sexual, conversar, a mulher falar o que faz bem a ela, o que ela gostaria de viver no ato sexual, o homem conversar, não é? É importante, a continência nos leva à castidade. Você casado vai viver a castidade dos casados. Eu, sacerdote, vivo a castidade própria aos sacerdotes. Você, jovem, esperando encontrar a pessoa, não vai sair dormindo com todo mundo por aí. Se guarde, espere a pessoa certa, peça a Deus a pessoa certa, se guarde até o sacramento do matrimônio. Não viva a sexualidade como o mundo ensina, mas como Deus ensina, como a Bíblia ensina. Uma dica, hoje, domingo, se você está ouvindo ao vivo, se você não foi à missa, pegue a segunda leitura de hoje e leia. A segunda leitura de hoje é uma aula sobre o correto exercício da sexualidade humana. E a segunda leitura nos ordena a fugir da impureza, sabe? A viver o relacionamento com o nosso corpo e com o corpo das outras pessoas de maneira santa, de maneira honesta. Então, a continência, que é filha da temperança, nos ajuda a vencer a impureza, que é essa tendência da segunda etapa da vida interior.
E a outra filha da temperança é a clemência. A clemência, a indulgência. Você vê que no Salmo sempre fala, o Senhor é indulgente, o Senhor é favorável, né? A clemência vai nos ajudar a vencer a ira, vai nos ajudar a vencer a impaciência, que é própria desse tempo. A pessoa, depois de um tempo de caminhada, ela se torna impaciente, ela se torna intransigente, ela não tem paciência com a pregação do padre, ela não tem paciência com a pregação do outro, ela põe defeito no músico, ela põe defeito em tudo. Então é preciso cultivar essa clemência, que é fruto da temperança, pedir a Deus a virtude da temperança, trabalhar para ser mais temperante, para ter mais equilíbrio nas coisas, no comer, no sexo, no ver, no se conectar, não ficar só na internet, só nas séries, e ter clemência, né? E a terceira filha da virtude da temperança, nos ensina Santo Tomás, é a modéstia. Olha só. E a modéstia é importantíssima. O que é a modéstia? É a virtude que nasce da temperança e que se opõe ao desejo de se mostrar demais, sem pudor, de se exceder. O modesto se modera, é modesto nas palavras, nos gestos, no se vestir. Essa modéstia temperante tem uma humildade que se opõe à soberba. Sabe? A modéstia é filha da temperança. O que é a modéstia? É a humildade de não querer ter essa soberba de se auto-expor, né? De se auto-expor. Tem gente, por exemplo, ontem eu falava na missa, esses dias eu procurava um perfil profissional de uma pessoa que consertava, tinha uma empresa que consertava portas, tipo marcenaria. E eu vi a menina lá no perfil profissional com uma foto com um biquíni assim, desse tamanho. Tudo bem, se quer usar biquíni na praia, que use, mas para que essa exposição, né? Você coloca isso, minha filha, eu sei que no fundo talvez você está querendo ser amada, né? Mas o homem que está vendo você ali, sobretudo o homem que não busca a santidade, ele está vendo você como um pedaço de carne ali. Está vendo você como um objeto. E eu sei que você não quer ser coisificada, filha, vista de maneira objetal. Eu respeito você, tá? Não estou colocando carga sobre a tua vida, mas reflete isso. O que você quer que os homens que vejam seu perfil no Instagram sintam? Vejam você como um objeto? Um homem desse que vê, um homem sem muito equilíbrio que vê uma mulher assim, ele não quer saber o teu nome, ele não quer saber a sua história, ele quer usar você e depois te descartar, porque você está provocando esse instinto desordenado nele. Claro, os homens deveriam ser mais santos, mais equilibrados, deveriam, né? Para ver a mulher de maneira mais pura, mas o mundo não é assim, filha. Me perdoe dizer, deveria sim, mas não é. Sabe? Então, um pouco mais de modéstia. Para que se expor tanto? Para que ficar mostrando essas partes do seu corpo, né? Você não precisa disso. Você não está sendo amada assim. Você está sendo coisificada, está sendo vista como uma coisa. Você não é uma coisa. Você é uma filha linda de Deus, uma mulher digna, que merece ser respeitada, amada pelo que você é, não pelo que você mostra, amada pela sua essência, acolhida na sua verdade. Você precisa se respeitar, filha, porque se você não se respeita, filha, quem vai respeitar você? Se você não se dá o respeito, não espere que alguém de fora respeite você. Modéstia é filha da temperança. Sabe, a gente tem que ser mais modesto, mas essa sociedade da ultraexposição, da superexposição, parece que a gente sempre tem que expor as partes do corpo, expor tudo. Tem coisas que a gente não tem que postar, tem coisas que são nossas. Tem partes do seu corpo que você tem que mostrar para o seu marido quando você casar, ou se já for casada, mostra para ele, né? Não estou dizendo para você ficar andando de burca, todo respeito aos irmãos islâmicos, claro, mas não é nosso hábito, né? Mas se preserva um pouquinho, filha, modéstia. Então, a gente tem que passar essa segunda fase, combatendo a impaciência, a impureza com a temperança, com a continência, com a clemência, com a modéstia, para então chegar à terceira fase da vida interior, que é a via unitiva, dizia o Padre Lagrange, a vida da intimidade profunda com Deus, da comunhão em Deus, a vida na qual eu já não evito o pecado por medo do inferno, mas eu evito o pecado por amor a Deus, eu evito o pecado porque eu quero agradá-lo, porque eu quero morar nele, porque eu quero sentir o amor dele, porque eu quero ser amado e amá-lo cada vez mais. A gente tem que percorrer as idades da alma, sabe? Buscar a sese, o crescimento, o progresso, para sair dessa animalidade, dessa bestialização desse nosso tempo tão sensual, tão sensualizado, tanta gente buscando amor e muitas vezes sendo usado e descartado depois. Se você buscar o amor sem sabedoria, você vai ser usado e descartado, usada e descartada, e não é isso que você quer. Você merece ser amada. Você merece, filho, filha, ser amado, sim.
Você não foi feito para ser usado pelas pessoas e depois descartado. Não. Você merece ser amada. Você é linda, é lindo, é digno. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Então se respeita. Queira subir, queira viver a sese, queira crescer em direção a Deus. Porque Ele te ama. Tem o melhor para você. Enfim, recado dado. Com os imprevistos da vida, eu tive que fazer uma sese aqui hoje, depois dessa água toda derrubada. Mas é bom que já deu certo. Encaixou até mesmo no que eu estava propondo. E olha, eu sei que o padre trouxe bastante conteúdo, e foi isso que o Tiago pediu mesmo, que os irmãos pediram, conteúdo de aprofundamento para você. Mas retoma depois essa pregação, vai estar no Canção Nova Play, vou deixar também no meu canal no YouTube depois. Retoma, assista novamente, anote o que Deus te falou, tenha metas a partir dessa pregação, objetivos concretos, passos que você precisa dar para crescer em ascese, para fazer essa santa disciplina, esse santo esforço para crescer na vida espiritual, para se tornar o que Deus quer. Vem cá, meninos, vamos rezar juntos? Pode vir os três? Por gentileza, vem aqui pertinho do padre. Nós vamos rezar juntos. Se vocês prepararam alguma canção, pode preparar. Vem do lado de cá, Cassiano. Isso. Opa. Isso. Só a Amanda que não vai querer ficar perto de mim. Ela vai falar, o pato está muito grande. Cadeira, Amanda. Com certeza vocês prepararam alguma música linda, como sempre vocês preparam. Então nós vamos cantar um pouquinho. Depois a gente reza com essa juventude linda e também com os idosos, os adultos que nos acompanham. Vamos cantar juntos. Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és meu tudo, Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és meu tudo, Jesus, meu amigo mais fiel. Diga isso mais uma vez, Jesus. Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és meu tudo, Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti pra te adorar. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti pra te adorar. Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és meu tudo, Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és meu tudo, Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti pra te adorar, pra te adorar. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti pra te adorar. Diga isso, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti pra te adorar. Os nossos jovens aqui mesmo rezem, conduzam agora essa oração. O padre vai estar aqui no final para dar a bênção, mas eu quero, como sacerdote, delegar a eles nesse momento essa oração que sela tudo que foi dito aqui.
Senhor Jesus. Que essa seja a resposta mais sincera do nosso coração nesta hora, diante desta palavra, diante desta pregação. Menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, mais de Deus. Senhor, que essa seja a minha resposta, a minha decisão, para que verdadeiramente o Senhor esteja no centro da minha vida, no centro das minhas escolhas, das minhas decisões. Sim, verdadeiramente, Jesus, Tu és o meu tudo, e é isso que eu estou lhe dizendo nesta hora e proclamando de todo o meu coração, olhando para a minha vida, olhando para a minha história, olhando para o meu futuro, para este tempo presente. Jesus, Tu és tudo para mim, Tu és o meu tudo. Tu és o melhor amigo, o amigo mais fiel. Senhor, como nós cantamos, essa é a nossa oração, essa é a nossa resposta. Senhor, Tu és o centro, Tu és o nosso tudo, Tu és o meu amigo mais fiel. Jesus, que essa seja verdadeiramente a decisão de muitos jovens, de muitos homens, mulheres que agora estão unidos a nós através do sistema Canção Nova de Comunicação. Essa linda decisão de morrer para si, para que Deus possa prevalecer em tudo na nossa vida, em cada decisão, em cada escolha, para que nós possamos cada vez mais crescermos, avançarmos nessa intimidade com o Senhor. E essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta a Ti, Jesus. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti pra Te adorar. Me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti, me prostrarei a Ti pra Te adorar. Vai fazendo esse compromisso agora, filho, filha, de viver essa ascese para chegar à ascética, à intimidade com o Senhor, à amizade com Deus, a se unir de tal maneira que você se funda nele. Eu sinto que o Senhor está visitando agora, libertando muitas pessoas que estavam perturbadas. Pessoas perturbadas na mente estão sendo libertas por Jesus agora. Pessoas perturbadas nas emoções estão sendo libertas por Jesus agora. Você que estava se sentindo muito culpada, culpado, você com um sentimento terrível de morte, de desespero, o Senhor está libertando você agora. Você que não consegue dormir, tem estado tão ansioso, o Senhor te visita agora e traz uma paz ao teu coração. Pessoas que durante as pregações foram lembrando dos pecados, do passado, o Espírito Santo está passando uma borracha nisso agora, está apagando. Claro, você vai buscar confissão se você não fez, mas o Senhor está passando uma borracha, apagando. Ele está dizendo: o que você viveu até hoje não importa. O que importa é a partir de agora
eu renovo você, eu te dou vestes novas para você tentar de novo, para você se esforçar novamente. O Senhor liberta pessoas que estavam presas em relacionamentos do passado, presas em amizades, um relacionamento doentio. Você tem que largar essa amizade, está destruindo você, você não percebeu ainda, larga hoje. Esse relacionamento é de dependência, não é de construção mútua, não, está te fazendo mal. Abandona hoje. O Senhor está despertando você para você abandonar esse relacionamento que está te matando. Essa pessoa está te levando, está destruindo você. É hora de recomeçar. Deus está te dando vestes novas. Não importa o que você viveu até hoje. A partir de agora Ele vira a página e Ele vai escrever uma nova história. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, vossa caminhada, sobre o que você apresenta agora e permaneça para sempre, te dando, pelo poder do Espírito Santo, o entendimento de tudo que nós ouvimos aqui. Espírito Santo, dá-nos o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Que desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito